Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Cristiano Marcel, o canal que vai fazer você perder o medo da matemática. Hoje estamos resolvendo a questão 29 da prova amarela de aprendiz marinheiro de 2019. Assunto? Geometria plana. Vamos resolver? Primeiro vamos ler o enunciado e vamos fazer por partes. Primeiro devemos construir a figura para depois termos condições de resolver. Nada difícil. É só ter calma, tranquilidade e paciência para resolver. Vamos comigo? Considere o triângulo ABC isósceles de lados AB igual a AC. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados de mesma medida e um lado desigual. Seja o ponto D sobre o lado BC de forma que o ângulo BAD é igual a 30. Então, primeira parte, vamos até aqui, vamos construir essa figura para que possamos entender, porque senão vamos ler tudo e quando chegarmos aqui o que vai acontecer é que não vamos entender o que está escrito lá em cima. Então vamos lá no passo a passo, vamos colocar aqui o triângulo isósceles ABC que ele nos forneceu como informação. Vamos lá então, coloquei aqui. Um triângulo isósceles, primeiro passo, beleza? E aí vamos colocar os vértices desse triângulo. Que vértice, triângulo? Sai colocando vértice em qualquer lugar, Cristiano. Eu, hein? Tá besteira, não precisa não. Não faça isso não. Porque, entenda, ele colocou que os lados congruentes são AB e AC. Então eu tenho que colocar o A aqui, o B aqui e o C aqui. Esses dois lados são os lados congruentes. Olha o triângulo isósceles ABC. Beleza. Depois ele diz assim, seja D o ponto sobre o lado BC. Opa, então D está mais ou menos aqui, sobre o lado BC. E aí ele diz que BAD mede 30 graus. BAD, Cristiano, que ângulo é esse ângulo BAD? BA, voltando para cá, D. Esse é o ângulo BAD. Como ele está muito curtinho aqui, eu vou puxar uma setinha e dizer que ele vale 30 graus. De onde eu tirei isso? Do texto. Então, até agora estamos construindo a figura para podermos resolver depois. Ficar calmo, tranquilão, não se desespere. Seja E o ponto sobre o lado AC. Então, sobre o lado AC. Show de bola. Tal que o ângulo EDC vale x graus. EDC vale x graus. Vamos colocar aqui, ó. Aqui está o ponto E sobre o lado BC, AC, como ele falou, seja E o ponto sobre o lado AC. Está aqui. E esse ângulo é o que ele diz chamar x graus. Beleza pura? Tranquilo? O que mais que ele fala? Qual é a outra informação que ele nos fornece que a gente não pode deixar de saber? Tendo em vista que os segmentos AD e AE têm as mesmas medidas, eu vou até então agora pintar de uma outra cor para que fique bem claro para você. Vou tentar pintar aqui de laranja para você compreender melhor. Esse segmento AD e AE têm as mesmas medidas, então tem um outro triângulo isósceles dentro desse triângulo isósceles, olha só. Aqui. Então, esse triângulo é isósceles e esse triângulo grandão também é isósceles. Beleza? Após termos construído o triângulo, é necessário mais espaço, né? Dependemos de espaço. Eu então vou apagar esse texto, já que já utilizamos essa informação, para podermos resolver a questão. Vamos comigo. Agora, cheio de espaço, vamos resolver. Primeiro detalhe que eu quero comentar com você. Quando você tem um triângulo isósceles, se você diz que um triângulo tem dois lados de mesma medida, obrigatoriamente esses ângulos da base têm a mesma medida também. Cristiano, me desculpe, mas eu não sei o que é base. O que você está chamando de base?
Base é o lado desigual. Então, se eu digo que esse lado tem a mesma medida desse lado, esse terceiro lado não tem a mesma medida, é o lado desigual. Lados iguais, a base é o lado desigual. Vamos colocar aqui como sendo a base. E os ângulos da base têm a mesma medida. Aqui. Eles têm que ter a mesma medida. Isso é característica de um triângulo isósceles, que a gente escreve isósceles, né? Tá aí. Isósceles. A outra coisa que devemos saber para que possamos resolver bem essa questão é sobre o ângulo externo de um triângulo qualquer. Se você tem aqui um triângulo, como esse, por exemplo, esse ângulo é chamado de ângulo externo. Ele sempre vai ser calculado através da soma desses dois outros ângulos. Se eu chamar esse ângulo aqui de Azinho e esse ângulo aqui de Bzinho, esse ângulo externo, que eu vou chamar de alfa, ele sempre vai ser igual à soma dos outros dois não adjacentes. Poxa, Cristiano, sabe, eu já li isso, mas eu não consegui entender esse negócio de não adjacente. Você poderia me esclarecer, por favor? Vamos lá. Adjacente quer dizer ao lado de. Então, esse ângulo externo, o ângulo ao lado dele, adjacente dele, é esse aqui. O alfa é a soma dos outros dois não adjacentes, ou seja, dos outros dois que não estão ao lado dele. No caso, esse ângulo Azinho e esse ângulo Bzinho. Então, essas duas coisas devemos ter em mente para resolver essa questão, senão não saímos do lugar, ok? Então, vamos lá na figura? Preste bem atenção aqui agora. Eu vou pegar a caneta preta. Pense junto comigo. Se eu chamei esse ângulo aqui de x, quer dizer, o enunciado, na realidade, chamou esse ângulo de x, e eu desejo saber qual é a medida dele, tendo apenas o valor de 30 lá em cima, se eu chamo esse ângulo aqui de qualquer valor, o mesmo valor eu tenho que colocar nesse ângulo também. Haja vista que esse triângulo grandão é um triângulo isósceles. Então eu vou chamá-lo de y. Y e Y. Beleza? Em relação ao triângulo DEC, esse ângulo aqui, DCE ou DEC, esse ângulo é ângulo externo desse triângulo. Repetindo, com relação a esse triângulo DEC, esse ângulo é ângulo externo. E sendo ele externo, ele é a soma dos outros dois não adjacentes, assim como falamos aqui. Logo, eu vou dizer que esse ângulo vale x mais y. Mas entenda, esse ângulo tem a mesma medida desse daqui, ó. Porque esse triângulo é também um triângulo isósceles, já que o enunciado disse pra gente que AE e AD têm a mesma medida. Logo, aqueles dois ângulos são iguais. Então, esse ângulo vale x mais y. Vamos colocar aqui. Deixa eu sair da frente. Por que esse ângulo é igual a esse, Cristiano? Repete para mim, por favor, que eu não entendi. Porque esse triângulo é um triângulo também isósceles. Haja vista que ele disse no enunciado que AE é igual a AD. Estamos muito próximos de resolver a questão. Eu quero que você olhe agora, que você fique atento ao triângulo de vértices BAD. Eu quero que você fique atento ao triângulo de vértices BAD. Todo esse ângulo aqui, ó, é ângulo externo do triângulo BAD. Se tudo isso aqui é ângulo externo dele, eu posso dizer que esse ângulo é a soma desses outros dois. Então vamos lá. Quem é o ângulo externo? O ângulo externo vai ser x mais y mais x. De novo, x mais y mais x. Vamos colocar aqui? X mais y mais x. Esse é o ângulo externo de que triângulo? Do triângulo ABD. E ele vai ser a soma dos outros dois não adjacentes. E quais são os outros dois não adjacentes? O 30 graus e o y. Esses são os dois não adjacentes, os outros dois ângulos não adjacentes. Mas aí, Cristiano, eu fico com x e y, cara. Como é que eu vou resolver isso? Não, você não fica com x e y, porque o y tem de um lado e o y tem do outro. Eu acabei de cortar o y. Fiquei apenas com o x lá, ó. X mais x é igual a 2x e isso é igual a 30 graus. Se 2x é igual a 30, temos que x é igual a 15 graus.
e esse é o valor. Porém, a questão não está te pedindo apenas o valor de x. Lendo o enunciado, ele quer a quarta parte. Cara, ele é bem maldosinho, né? Quer dizer, ele faz você calcular o valor de x e ainda pede assim, ó, para mim não basta, tem que calcular a quarta parte dele. Só que você está preparado, você já fez muitos exercícios, então vamos dividir o 15 graus por 4. Vamos lá? Fazendo a divisão, 4 vezes 3, 12. Para 15 faltam 3. 3 graus. Como 3 graus ficou menor do que 4, eu vou passar de grau para minuto. É sabido que 1 grau tem 60 minutos de grau. Então é isso que eu vou transformar. Vou multiplicar isso aqui por 60. Quando eu multiplico isso por 60, 3 vezes 60 dá 180 minutos. 180 minutos que eu vou continuar dividindo por 4. 4 vezes 4, 16. Para 18 faltam 2, abaixo 0. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. E aí está a resposta. Opa! 3 graus e 45 minutos. O nosso gabarito é letra E. Questão trabalhosa, Cristiano? Sim, mas é o que eu te falo sempre em todos os vídeos. Há uma necessidade muito grande de você fazer uma gama enorme de exercícios, porque isso só vai ficar muito claro na sua cabeça se você fizer uma quantidade muito grande de exercícios para isso se tornar automático. Beleza? Enquanto eu saio para você tirar o print da tela, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção e não se esqueça, inscreva-se no canal. Clica nesse botãozinho do inscreva-se e clique também no like e também clique no sininho para que ele possa dizer para você quando eu estou postando vídeos que possam ajudar você. Um forte abraço e até a próxima.